cercar a mesa do Senhor, trazer a memória o que Jesus fez por nós. Mas nós vamos fazer uma palavra hoje no livro do Evangelho, que segundo escreveu João capítulo 3. Gostaria que você possa abrir sua Bíblia aí. Aí depois que você abrir, que você olha para cá. Aqui por enquanto não vai estar, né? Só depois que a pessoa abrir a Bíblia. Capítulo 3 do Evangelho, que segundo escreveu João, o quarto Evangelho. E o versículo 16, só até o 18. Glória a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Quem está procurando, diga amém. Jorge, tudo certinho aí, cara? Oh, maravilha. Tivemos de manhã na oração, graças a Deus, foi uma bênção. Depois do café da manhã, pensa dobrada. E depois a escola dominical. Coisa linda, né? Maravilhosa. Deus abençoe os irmãos que fizeram parte. E Deus abençoe os irmãos que não fizeram, mas irão fazer depois. Oi! Já está na agulha aí? Vixe, é capítulo 3 do Evangelho, que segundo escreveu João, versículo 16. Eu ainda estava procurando. Eita glória! Meus queridos irmãos, coisa boa está aqui. Para mim é muito maravilhoso, para você também deve ser. Porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. A vida. Oh, maravilha. E o versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Observa isso no 18. Quem crê nele não é condenado. A parte B com os irmãos. Agora todo mundo sabe essa mensagem. Mas ela tem um fundamento tão profundo. E isso, irmão, muitas vezes passa desapercebido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele doou o seu Filho. Aleluia, Deus. Ele doou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, esse versículo, essas palavras, elas são palavras que a gente precisa meditar mais um pouco e entender, querido, que Deus está dando a nós uma chance de vida eterna. Porque viver esse mundo 70, 80, 90 anos, irmãos, eu não vejo vantagem nenhuma quando se trata de vida eterna. Porque a gente nasce e morre. Hebreus diz: é ordenado o homem nascer uma vez e morrer uma só vez, e segue seu juízo. Lá no Luciano 9:27 Hebreus. Então, o que nós vemos nessa noite, nessa mensagem que a gente leu, é que o amor de Deus é para todos. Não tem esse negócio de ser é o americano, é o africano, ou é o brasileiro, não. É todos que quiserem terão a oferta de Deus na sua vida, no batismo de Deus. E Deus dá para você nessa noite o que? A fé
e também a graça. Tudo é dom de Deus. Você é salvo pela graça, mediante a fé. Quem é a graça? É Jesus, o teu filho, o Filho de Deus, que morreu no teu e no meu lugar. Glória a Deus. Agora observa Deus. Olha a forma como Deus trabalha. Se você vê João, o batizador, não é o João que escreveu essa epístola, esse evangelho, mas é o João batizador. Ele está batizando no Rio Jordão e ele comenta com as pessoas que eu não sou o Cristo. Eu batizo com água, mas vem outro muito maior do que eu. Quando João começou a pregar essa palavra, o Jordão se multiplicou-se de gente, porque as pessoas queriam saber quem era que era mais poderoso do que João. Porque diz a Bíblia que nenhuma palavra que o João falou caiu por terra, toda ela se cumpriu. Louvado seja Deus. E João ainda vinha como o espírito de Elias, e ele trazia da sua boca como uma espada, e ela ia devastando, cortando, tirando o mal pela raiz e oferecendo às pessoas um batismo de arrependimento. Mas vinha um que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. E quando você percebe, irmão, no nome de João, capítulo 1, versículo 29, João está na sua missão e lá vem Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E João disse assim: lá vem ele. O Cordeiro. Mas não era o Deus, não era um anjo, não era o Filho de Deus em carne como eu, mas era assim. Mas João enxerga nele um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. E ele olha para Jesus de novo e diz: esse aí é o Cordeiro de Deus, porque aquele que mandou batizar disse que ele lhe revelaria. E eu vejo aí o Filho de Deus como Cordeiro para tirar o pecado do mundo. E Jesus inicia seu ministério. Ele é batizado por João, e depois ele vai para o deserto. Quando ele volta, em Mateus capítulo 4 diz que quando ele chega naquele local ali, em 4,16, a seguir, Jesus, ele vem, vamos dizer, ele estava ainda estava em Nazaré. Ele tinha ido para Galileia. Primeiro ele foi a Judéia, voltou para Galileia, onde estava no Rio Jordão. E ele, depois que voltou da tentação, João já estava preso. E aí Jesus, ele vai a Nazaré, se muda para a Galileia e fica lá. Jesus nunca foi um homem, como homem na terra, ele foi homem, mas ele nunca foi um homem vaidoso. Hoje as pessoas gastam absurdo para ir a Jerusalém, onde Jesus pisou. Jesus pisou muito, foi em Cafarnaum. Ali disse que era vamos dizer assim, um coito de demônio. Jesus foi habitar lá, porque estava escrito em Isaías capítulo 6, 1 e 2, para se cumprir o que foi falado por Isaías. Então não é 6, não. Glória a Deus, aleluia. Isaías 9, 1 e 2, é 9. O povo, Isaías, ele 700 anos antes de tudo isso acontecer, Isaías, ousado por Deus, mostra o Cordeiro de Deus que estaria agora habitando naquele local, porque era para que cumprisse a palavra de Deus que estava escrito por Isaías, que ele habitaria lá em Cafarnaum, numa árvore marítima, porque aquela cidade era encostada no mar, em Cafarnaum, Naftali. O povo que andava em trevas, foi isso aqui que Deus veio fazer. Obrigado, Deus. Ele viu uma grande luz, o povo que estava sentado em trevas. Irmãos, imagine aí que nós apagamos esta luz agora, ninguém enxerga nada de dentro, fica difícil até você saber quem é quem, não é? Desse jeitinho estavam as pessoas antes de Jesus voltar. Antes de Jesus vindo para esse mundo, o povo estava em trevas e outros assentados na sombra da morte. O versículo seguinte diz: sobre que habitava na região da sombra da morte, da sombra da morte.
E isso está escrito em Mateus 4 também, mostrando que Jesus veio tirar o homem dessa situação terrível. Porque todos os homens, irmãos, estavam assentados lá na sombra da morte, isto é, não sabia quando iam morrer, porque a morte estava ali, na escuridão. Todos morriam para o inferno, porque não tinha luz. E agora Jesus vem, a luz raiou, graças ao nosso Deus. Glória a Deus. Porque desde Adão, o primeiro homem, todos pecaram. E é por isso que Paulo escreveu na Roma, no capítulo 3, versículo 23, ele disse: e esse povo foram assalariados com o pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, Jesus é o único que liga você novamente ao céu. E Ele veio na intenção de você nessa noite sair daqui convicto de que você é o escolhido de Deus para morar no céu. Você só recebe a oferta e Deus faz o resto por você e por mim. Louvado seja o nome de Deus. Porque ai do homem, irmãos, se Deus não estender a mão para essa pessoa. Ai do homem, aqui está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Se nós ver, irmãos, Deus resolveu um dia dar uma olhada para a terra, e Ele, como é um Deus que enche a terra, Ele viu todos, muito melhor que eu estou vendo você. E o salmista Davi, no Salmo 14, 2 e 3, diz que Deus pelejou para encontrar um homem que buscasse a Ele e não achou, para fazer o bem. Não achou. O salmista Davi, quando ele estava nas suas caladas para madrugada, ele diz exatamente: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia um só que tivesse entendimento e buscasse a Deus, e ele não viu nenhum. Por aí você entende a gravidade que está o homem sem Deus. E no versículo 2 ele diz o seguinte: desviaram-se todos, juntamente se fizeram que imundos, não há quem faça o bem, não há sequer nenhum. Quando eu lembro isso, eu estremeci. Eu digo: meu Deus, tenha misericórdia de mim, não deixa eu te esquecer, não deixa eu fazer coisa para que o Senhor possa tirar de mim o teu Santo Espírito. Porque, irmão, que é um homem sem Deus, nada, ele não é nada sem Deus. Pelo amor de Deus, Deus que crê nisso. Glória a Deus, aleluia. Quem crê na palavra de Deus, por gentileza? Eu também creio nela, por isso eu estou aqui nessa noite. Eu creio nela, sei disso, já disse para eu sou cheio de falha, mas eu creio que a tua palavra é a verdade. E o homem mais sábio do mundo, como Salomão, ele escrevendo o livro do Eclesiastes, ele começa a perceber, lá no capítulo 7, versículo 20, que o homem, diante de Deus, irmão, é um Deus. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que não faça o bem e nunca peque. Não há um homem na terra que viva só para fazer o bem. Não há um homem na terra que não peque, irmão. Por isso que nós necessitamos de Deus para que Ele possa fazer em nossa vida uma morada. Porque você é templo e morada do Espírito Santo do Senhor. Deus espera que nós entenda isso com facilidade, irmão. Porque o que separa nós de Deus, quem é o pecado? Isaías 59. Você pode ver que o pecado ele faz separação entre eu e Deus. 59, 1 e 2, 3, beleza? Ele diz exatamente, ele diz: a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o ouvido agravado, para que não possa ouvir quem quer ser salvo. Mas as vossas iniquidades, que é pecado, faz uma separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de todos vós, para que não escute o que nós fazemos.
fala. É por isso que quando Jesus falou no capítulo 9 de João, ele curou um cego de nascença e as pessoas começaram a discutir: esse rapaz não era cego, ou era, não era. Perguntavam o pai dele, com medo de perder a posição com o povo da sociedade, porque naquele ser crente daquele tempo era uma lepra. E aí ele disse: não, pergunte a ele mesmo que ele já tem idade. E ele disse: eu sei que eu era cego, mas uma coisa eu sei, hoje eu estou vendo. E as pessoas diziam assim: quem é esse homem? Quem foi que fez isso? Ninguém sabia explicar. Aí alguém dizia: mas esse homem que fez isso, ele não pode ser pecador, porque Deus não escuta pecador. Daí Deus não escuta pecador. E conversa vai, conversa bem, Jesus lá, o tempo, o rapaz estava lá. E quando chega lá, o rapaz olha para Jesus, Jesus olha para ele, aí você está tudo bem contigo? Ele diz: está tudo bem, obrigado, agradeceu, foi o Senhor que me curou, foi. Aí Deus disse: agora tu vai e não pegues mais, senão vai te acontecer coisa mais pior. Meus queridos irmãos, Deus tem o maior prazer que eu e você entenda que o que Ele quer de nós é unicamente que nós amemos a Ele. Só isso. Ele não quer mais do que isso. Ele quer que nós amemos a Ele. Se você amar a Deus, você vai viver para Deus, né? Se você amar a Deus, você vai viver para Deus. E o que eu quero dizer para você nessa noite, irmão, é que o pecado é algo tão sério que ele tem o poder, entre aspas, para tirar você da presença de Deus. Porém, uma coisa eu te digo, em nome de Jesus, que Jesus é o Cordeiro de Deus que pode tirar o pecado. Esse Deus tão maravilhoso, que deu o seu Filho para resolver o nosso problema. E hoje eu e você estamos aqui na qualidade de filho de Deus, porque o Senhor Jesus nos uniu a Deus novamente, e o paredão que separava Jesus derrubou. Você pode ver em Efésios capítulo 2, 14, 15 e 16. Jesus é a nossa esperança. Meu Deus, aleluia. A sua carne, lá na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. Olha aí, e pela cruz ele reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, isto é, o meu pecado que me matou, Jesus agora toma para ele, leva para a cruz, e agora ele me dá novamente acesso ao Pai. Que coisa gloriosa é essa, irmão? Que coisa maravilhosa é essa? É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 2, ele diz: irmão, não se conforme com esse mundo, pelo amor de Deus. Não se conforme com esse mundo, porque esse mundo é terrível. Rogo-vos, pois, irmãos, escute, pela compaixão de Deus, que você apresente o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso se chama um culto racional. Não sedes conformados, isto é, não se conformem com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais tais seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que eu quero te mostrar. Por que as pessoas estão insatisfeitas com Deus? Tem muita gente aí dizendo: por que Deus deixou acontecer isso? Por que Deus deixou acontecer isso comigo? Essa insatisfação é porque a gente não renova a nossa mente para conhecer Deus. Porque a nossa mente, ela estando renovada, tudo que está em volta de você, você enxerga com facilidade. E quando desce ao coração, o coração começa a viver para Deus. Então, meu querido, uma coisa Deus espera de mim e de você:
é que nós, nesses dias tão turbulentos, Ele quer que nós entendamos uma coisa: as evidências, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então Jesus fez todo o que era para fazer para salvar nossas vidas. Depois Ele disse para os irmãos ir lá para a Galileia para se encontrar com Ele. E quando chega lá, Jesus, Mateus 28 diz que Ele chega, no 28, 19 e 20, Ele chega e diz assim: eu recebi todo o poder do céu e na terra. Agora vocês têm uma missão a fazer. Ele quer dizer: eu fiz a minha parte e venci, e eu tenho todo o poder agora para dar a vocês. Se vocês entenderem o id, façam discípulos. O que é discípulo? É um aprendiz. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ensinando eles a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação de todas as coisas. Jesus, pela fé, Ele está em nosso meio assim, ouvindo e participando do que você e eu estamos fazendo nessa noite de domingo. Ele conhece, como diz Naum 1:7, diz que Ele é uma fortaleza no dia que alguém está atribulado, angustiado. Mas uma coisa Deus sabe: quem confia nele e quem confia fingindo que confia. Deus sabe quem confia nele de verdade, e sabe quem diz que confia e não confia. Então, querido, nessa noite eu te digo, para a glória de meu Deus, creia no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele foi chamado de Cordeiro? Isaías 53, foi? Isaías 53 diz que ele foi o Cordeiro que Deus preparou, exatamente para que ele fosse para um lugar que não podia ir, que era para a cruz, como Cordeiro imaculado, sem nenhum tipo de pecado, mas foi do agrado do Pai, moendo ele no meu e no teu lugar, para que você hoje estivesse aqui lavado e remido pelo Senhor. O capítulo 2 de Filipenses diz isso: irmão, se há em vocês alguma esperança, alguma coisa boa, complete o gozo. Seja uma pessoa, não queira ser maior do que ele, mas ele tem esse negócio de querer ser maior do que os outros. Não queira, porque Jesus, Ele sendo Deus, Ele nem ligou para isso. Muito pelo contrário, Ele se esvaziou-se de Deus e se encheu de nós. E foi até a cruz e morreu, e a morte foi de cruz. Porque Jesus sabia que toda língua confessaria e todo joelho se dobrará para dizer que Ele é Senhor. E a igreja hoje está sofrendo ataques de todas as formas. Esse mundo que quer que a gente siga os ensinamentos dele, nós nunca vamos seguir. Esse mundo moderno que nós nunca vamos acompanhar ele nunca vamos conseguir que nós siga ele. Ele vai se revoltar contra nós, porque ele quer que nós sigamos os seus ensinamentos. Mas nós seguimos o ensinamento da palavra de Deus. Quando diz: se conhecer a verdade vos libertará. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente o homem será liberto. Na terra, louvado seja o nome de Jesus. Agora tem muita gente se dobrando, mas o escritor escreveu aqui no capítulo 2, versículo 3: se nós rejeitarmos uma tão grande salvação dessa, irmão, não tem outra mais não. É suicídio rejeitar uma tão grande salvação dessa. O que seremos de nós se nós rejeitarmos uma tão grande salvação dessa? Obrigado, meu Deus. Não tem como nós escaparmos. Meu querido, já Marcos encerra seu livro, lá no capítulo 15, no capítulo 16, versículo 15, dizendo que Jesus disse assim: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, irmão, não precisa de um homem fazer nada, é só negar Jesus e já está condenado. Outro dia eu fui evangelizar uma pessoa para dizer assim: mas eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada com isso.
Vai, pô. Eu digo, só pode confessar Jesus para ser salvo. Não, eu já dele que eu nasci. Aí Romanos 10:10 diz: você tem que crer no seu coração para a justiça dele. Você precisa fazer confissão com a sua boca para a vossa salvação. Mateus 10:32 diz: porque todo aquele que confessar Jesus aqui na terra, os anjos levarão essa confissão e apresentará ao Pai que está no céu. Irmãos, é sério, Jesus. É sério o que nós estamos fazendo aqui. É vida ou morte. Eu não estou querendo, eu queria emendar você, evangelho é isso. Evangelho é boas novas. Mas é muito bom nós sair daqui convicto de que lá em Atos 3:19, João Pedro estava dando um discurso lá, porque ele curou um leproso lá, ou um aleijado, e as pessoas começaram a fazer mal, e Pedro começou a pregar. Aí um bocado de gente acreditou na pregação. E o que é que nós fazemos? Aí ele disse assim: olha, arrependei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, e aí vem refrigério para a vossa alma. Você sabe por que as pessoas saem por aí sem destino, fumando droga, bebendo, fazendo tudo que não presta? É porque ele tem um vazio dentro dele e ele quer preencher de qualquer forma, mas esse vazio só será preenchido com o Filho de Deus que veio para preencher esse vazio, esse rombo que o pecado deixou em nós. Aí ele diz: arrependam-se, os vossos pecados serão perdoados, e aí vem refrigério para a vossa alma. Se nós tivéssemos com essas portas fechadas e esses aços ligados, nós estávamos sufocados. Isso quer dizer, mas esses aços, eles estão refrigerando esse ambiente para ele ficar mais bacana, mais saudável. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Agora observe uma coisa, de manhã nós tínhamos uma coisa que eu vou repetir. Há muitos anos atrás, na década de 70, estavam me ensinando a fumar. Eu tinha só 9 anos, era em 70. Não, 70 eu tinha 19 anos. Foi em 76, eles me ensinaram a fumar. Porque em 70 eu já tinha 19 anos. E naquele dia, era dia assim: tu tragou? Eu digo: não consegui não. Então não valeu, trago. Eu morrendo. Bati nas minhas costas e eu tornava. Até aprender a tragar. E quando eu vi na Bíblia, e eu disse para ela: para que era uma tal de uma graça de chaga branca, e para que esse negócio de tragar? Não, você tem que enxugar. Aí eu bota para fora. Quer dizer, aí eu vejo na Bíblia o diabo está como um leão procurando a quem possa tragar. O que é tragar, gente? Você ingere e depois põe para fora. Aí, que resultado tem nisso, pelo amor de Deus? Você está com tanta vontade e você dá aquele tragão aí, sabe? Aí depois, tudo para fora. Não quero mais não, vai contaminar o outro. Assim é o diabo. O diabo traga, depois ele machuca, e depois ele cospe e diz: agora vai alojar quem você quiser. Porque coisa chata é um crente desviado. Meu Deus! Pensa num negócio chato, é um crente desviado. É um negócio que você passa ruas e mais ruas para não encontrar com ele. Quando ele se torna desviado e quer saber mais do que tu. Tem um sujeito que acabou nessa igreja praticamente como segunda pessoa. E hoje ele é melhor bebendo, dizendo que ele dá uma pista de Bíblia em nós. Pista de Bíblia, Deus que me livre. Eu estou longe desse negócio. Eu quero a Bíblia para me obedecer ao meu Deus. Então o diabo traga, bota para fora, não quer mais não. Aí eu ficava todo dia naquele movimento: traga e bota para fora, traga e bota para fora. Irmão, pelo amor de Deus, isso tem que saber que isso é coisa do capeta. Eu estou falando isso para você que não tem ninguém que fuma. Mas de manhã nós estávamos comentando isso. O diabo, ele está procurando quem ele possa tragar. Porque ele traga
e depois ele vomita, ele cospe e diz: agora, já que eu te enganei, agora te vira. Meus amados irmãos, nós vamos ler agora aqui da Santa Ceia. Encerro minha pregação dizendo: um Deus amoroso enviou um cordeiro perfeito para que você e eu não pereça, mas tenha vida eterna. Nunca esqueça disso. Se um dia você estava nas trevas, você hoje está na luz. E se você estava sentado na região da sombra da morte, você está de pé na presença de Deus. Nunca esqueça disso. Nós vamos para 1 Coríntios 11, para já ceiar. 11:22. Nós vamos, no 23, nós vamos ler essa passagem. Pode ficar sentadinho mesmo. Amém, querido? Fica sentadinho mesmo. Não sei que você quer descansar as pernas, mas vai ficar à vontade. No 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente será culpado. Esse come e bebe para a sua própria condenação, não decidindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados por este mundo terrível. Digam graças a Deus. Meus amados irmãos,